A reforma tributária está em curso e ela promete mudar a forma de como as empresas de todo o Brasil lidam com documentos fiscais, com cadastros de produto e obrigações acessórias. Mas e na prática, o que muda? Você já sabe? Esse é o tema do nosso episódio do GS1 Talks, diretamente aqui do Brasil em Código 2025. E para esclarecer ou tentar esclarecer o que muda na prática com a reforma tributária, o meu convidado hoje é Álvaro Bahia. Muito obrigado pela presença. O Álvaro, ele é coordenador de um grupo de trabalho, né, Álvaro? Conta para a gente um pouco o teu trabalho recentemente, antes da gente entrar na reforma de fato. Vamos lá. Primeiramente, bom dia, Débora. Bom dia a toda a audiência do GS1 Talks. É um prazer estar aqui neste evento e é uma honra que a gente possa estar contribuindo com todos para que a gente possa divulgar informações referentes à reforma tributária. Como Débora falou, meu nome é Álvaro Bahia, eu sou coordenador técnico do INCAT, auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia. Sou gestor operacional, técnico operacional de todos os sistemas de emissão de documentos fiscais eletrônicos, hoje implementados nas diferentes administrações tributárias, em relação aos impostos alcançados pelo ICMS. Muito bom. A maioria das empresas, principalmente médias e pequenas, que compõem a grande parte das empresas do Brasil, ainda tem muitas dúvidas em relação à reforma tributária. De fato, ela está em curso, né? E ainda sobram dúvidas. A principal dúvida é o que muda em relação à nota fiscal eletrônica? Vamos começar por esse assunto. Ok. Bom, na verdade, nós estamos vivendo três tipos de reforma. A reforma tributária, que alcança os documentos fiscais eletrônicos, as declarações e todo o nosso universo que envolve o relacionamento fisco-empresas, mas temos também mais duas outras reformas que talvez a maior parte das empresas e provedores de tecnologia não tenham se dado conta. A primeira é uma reforma tecnológica, já que nós teremos novos processos implementados, novas formas de relacionamento entre o fisco e as empresas, nova forma de relacionamento entre as empresas e seus clientes e novas formas de relacionamento também com um novo ator que passa a fazer parte desse universo que é a indústria brasileira, a indústria financeira e a indústria de meios de pagamentos. Então, na verdade, aquela máxima do estamos em reforma, no varejo, realmente é o que está acontecendo agora. Além da reforma tributária, só para recapitular, ela exige uma reforma tecnológica e também uma reforma financeira. Vamos explicar, vamos começar por essa tecnológica, né? O governo está andando com a reforma tributária. O que as empresas deveriam ou devem estar fazendo neste momento, há menos de 3 meses do início da reforma tributária na prática? Então, no aspecto tecnológico, nós do governo, tanto por parte do pré-comitê gestor do IBS, como por parte da Receita Federal do Brasil, estamos adequando os nossos sistemas, as nossas plataformas, Aham. para que a gente tenha condições de atender o disposto na Lei Complementar 214, que implementou a legislação para a reforma tributária. Isso significa que nós já estamos alterando os atuais documentos fiscais que já são emitidos por todas as empresas de qualquer tipo de porte para que elas possam informar e lançar os registros referentes ao IBS, à CBS e o imposto seletivo já a partir de outubro de 2025 agora, em ambiente de homologação, para que essas empresas possam testar a adequação dos seus sistemas de faturamento, de forma que, a partir de 1º de janeiro de 2026, estas empresas já possam emitir os seus documentos fiscais e declarações, fazendo o lançamento do valor de 1% em relação ao IBS e à CBS.
no caso 0,1% em relação ao IBS e 0,9% em relação à CBS. Falando de IBS e CBS, discutiu-se muito sobre reforma tributária, sobre imposto único, sobre o IVA, que é um modelo usado fora do Brasil, mas no Brasil o imposto único tem uma característica própria aqui do Brasil. Explica um pouco melhor o imposto, o IBS e o ICBS. A nossa reforma constitucional, a nossa emenda constitucional, estabeleceu que no Brasil o regime tributário será dual. O que isso significa? Significa que nós temos o imposto sobre bens e serviços que são destinados a estados e municípios, representados pela criação da figura do Comitê Gestor do IBS, e nós temos a contribuição sobre bens e serviços, que é um imposto destinado ao governo federal e administrado e gerido pela Receita Federal do Brasil. Então, o imposto único no Brasil é dual, ele não é único. É isso. Exatamente conforme definido na legislação. A ideia era que fosse efetivamente único, Uhum. mas num país como o nosso, num regime democrático, onde as discussões são bastante amplas nas nossas casas legislativas, Uhum. seja no Senado ou na Câmara dos Deputados, é natural que esse tipo de ajuste na discussão democrática e Aham. legislativa Aconteça. aconteça esse tipo de correção. Então, Aham. para que ele fosse aprovado, houveram negociações Uhum. políticas e o nosso IVA acabou sendo implementado desta modalidade dual, o que Uhum. significa uma independência em relação ao IBS para estados e Uhum. municípios na gestão de seu imposto e uma independência da União em relação à CBS. Então, agora falando sobre a reforma tecnológica, né, que está em curso junto com a reforma trabalhista. As empresas, então, tanto as fornecedoras de tecnologia, como as empresas vão ter que mexer nos seus sistemas, atualizar os sistemas, para que eles possam eh eh eh, estar aderentes a essa nova, necessidade. Eh Em que fase estamos desse processo todo? As empresas já deveriam estar mudando? O senhor tem informação se elas estão realmente, adiantadas ou atrasadas ou em curso com essa mudança? Porque também pegou as empresas no momento de transformação digital, de digitalização, as empresas já têm seus sistemas, né, avançados, já investiram muito nos seus sistemas e vão precisar investir um pouco mais, né? Sim, do lado das administrações tributárias, nós temos um prazo bastante exíguo para a implementação do cronograma da reforma tributária. A legislação prevê que já a partir de 2026, todas as empresas já deverão fazer o destaque no documento fiscal em relação ao IBS e à CBS, numa alíquota de 0,9% para a CBS e de 0,1% para o IBS, e já a partir de 2027 já teremos o destaque e o pagamento de 10% em relação à CBS. A Uhum. alíquota já será paga em relação à CBS neste valor e a CBS estará substituindo o PIS e a COFINS. Então, como você pode ver, Débora, o nosso cronograma é bastante apertado. Do lado do governo, das administrações tributárias, envolvendo aqui o pré-comitê gestor do IBS, o comitê gestor do IBS e a Receita Federal, nós estamos adequando os nossos sistemas de forma que a gente venha atender esse cronograma, que, como eu já disse, é bastante exíguo. Do lado das empresas, no que se refere à questão da atualização de seus sistemas de Tecnológica. faturamento, principalmente para emissão de documentos fiscais e adequação das suas declarações tributárias, nós notamos que ainda existe um descompasso na velocidade necessária para atingirmos as datas Esse definidas cronograma. no cronograma.
realmente existe muita assimetria de informações. Nós temos questões também legislativas envolvendo a implementação do PLP 108, que ainda está em discussão nas casas legislativas e Uhum. que estrutura diversas questões que envolvem o IBS e a CBS. E essa assimetria de informações no ambiente realmente dificulta um Uhum. entendimento claro por parte Então, de todas as empresas. na sua opinião, assim, a questão da informação é o principal gargalo, ou também a gente pode dizer que o momento econômico, a dificuldade, financeira das empresas de investir e atualizar os sistemas também, é um fator que está atrasando esse processo? Todos os fatores se unem, né? Nós temos aí agora a política do tarifaço, que acaba tirando a atenção e o foco Uhum. do nosso governo em relação à implementação da reforma, porque tem também este problema adicional para ser administrado, Uhum. e isso requer esforços também das nossas empresas que estão sendo alcançadas pelo tarifaço e outras questões em discussão, dificuldades que nós temos atualmente em relação ao nosso ambiente econômico, Econômico. Uhum. político, enfim, todo e qualquer, vamos dizer assim, fator externo interfere na implementação da Da reforma reforma tributária. tributária e na adequação das empresas que passam realmente por toda essa turbulência envolvendo os seus processos de vendas, aquisições de Sim. mercadorias. E um outro fator também bastante complicador, Débora, eu tinha falado isso no início sobre a Hã. reforma Financeira, financeira, isso, vamos chegar que nessa é então. a inclusão do conceito de split payment. Isso, explica um pouco melhor o que que é o split payment. Nós até agora falamos sobre a reforma tributária, que envolve uma reforma tecnológica, e um segundo aspecto que é a reforma financeira com o split payment. Explica um pouco melhor o que que é, O split esse conceito. payment é a separação dos valores que envolvem o valor referente à mercadoria do valor dos impostos destacados em relação à IBS, o IBS e Hum. o imposto seletivo. Isso provoca uma redução no valor que o fornecedor, o vendedor, recebe do seu adquirente, Aham. de forma que ele tem que refazer todo um processo de fluxo de caixa e de um Sim. fluxo financeiro em relação dessa separação. Se antes você tinha um imposto por dentro, quando você fazia uma venda Aham. e o fornecedor emitia uma nota de R$ 100, ele recebia esses R$ 100 do seu adquirente. Com a reforma tributária e com o conceito do split payment, por exemplo, se a nota é de R$ 100 e o valor do imposto, por hipótese, tem uma alíquota de 20%, R$ 20 será automaticamente no Retiro. pagamento Uhum. já direcionado para o governo federal e para o comitê gestor, e o fornecedor receberá apenas os R$ 20 referentes ao valor da sua mercadoria ou do seu serviço prestado. Então, Então, é necessário o que valor as do imposto, então, vai ficar transparente para o adquirente. Isso é maravilhoso, A né. pessoa vai pegar Primeiro uma nota que fiscal vai e vai saber o temos quanto é o produto e o quanto é o quanto é o imposto imposto. separado na nota. Esse é um dos grandes Hum. benefícios da reforma, essa questão aí da transparência, Uhum. né, mas Mas também impacta na gestão financeira impacta na gestão financeira das das empresas. empresas. Então a gente está focando nesse aspecto, e isso é necessário que as empresas refaçam todo o seu fluxo de caixa, considere isso. Tem impacto também, você sabe que nas vendas, principalmente no varejo e entre empresas, existe os parcelamentos dos Sim, pagamentos, e é natural que os fornecedores antecipem esses recebíveis na indústria financeira, financeira. e essa antecipação O imposto é hoje pago em que momento? essa antecipação é feita pelo valor total da nota, pelos R$ 100 neste momento. Aham. Agora imagine com a implementação da reforma e a ocorrência do split,
ele não vai mais poder antecipar sobre o valor total da nota de 100. Ele vai antecipar o recurso apenas pelo valor de R$ 80, Que é o o que valor do significa produto. uma redução do fluxo de caixa que no modelo anterior do ICMS, do ISS, Uhum. ele tinha acesso a esse recurso para posteriormente fazer a arrecadação dos impostos para as administrações tributárias. Agora não. A administração tributária já recebe o seu recurso automaticamente durante o pagamento do adquirente para o fornecedor de forma automatizada pelo Uhum. sistema financeiro através dos diferentes canais de pagamentos, seja Pix, seja um boleto, seja uma TED, Parcelado à seja um cartão de vista. crédito, seja um cartão de débito parcelado à vista, desde que se use um desses meios de pagamento, o split Uhum. efetivamente ocorrerá. Mas a boa notícia é que essa implementação será feita de forma paulatina. Aham. Nós precisamos adequar os nossos sistemas, por isso que eu também falei da reforma tecnológica. Tecnológico. A indústria financeira toda tem que adequar os Uhum. seus sistemas, os diversos operadores de meios de pagamento, desde o operador da maquininha de cartão Aham. até o Banco Central em relação ao Pix. Então, realmente, é uma reforma financeira e tecnológica na mesma dimensão Da da reforma reforma tributária. tributária. Então existe o trabalho que o governo está fazendo, está atualizando os seus próprios sistemas, e existe aquela necessidade de atualização que é das empresas. As empresas vão adequar os seus sistemas, o sistema financeiro vai ter que se adequar a essa nova realidade, e as empresas vão ter que adaptar sua gestão financeira de fluxo de caixa por conta do espírito financeiro. Então é isso tudo que está em curso, né? E a gente tem muitas distrações no Brasil, o empresário brasileiro tem muitas Eu não distrações, diria distrações, eu diria dificuldades, dificuldade. né? Além de focar no seu próprio negócio, existem essas coisas em paralelo que exigem atenção, energia e investimento, né? Certamente. Ali. Bom, isso tudo tem um benefício. Então, agora eu gostaria isso tudo feito, né, de forma paulatina, gradual. Eu queria falar um pouquinho das vantagens, então, da reforma tributária, uma vez estabelecida, para toda essa cadeia aí do varejo da indústria. Perfeito. Até o momento nós estávamos falando em relação aos esforços, né, Sim. que governo e empresas têm que superar para Hum. cumprir esse grande desafio. Mas isso não é feito só para se alcançar essa dificuldade. Claro, Existem os os benefícios, que benefícios são da reforma. muitos. O primeiro a gente até já falou, que é a transparência em relação ao valor do imposto destacado do documento, isso fica bem claro para os contribuintes. Temos também a questão de simplificação da legislação. Hoje nós temos diversas legislações, diversos regulamentos que Uhum. envolvem a gestão de uma empresa para atender às As administrações necessidades. tributárias das 3 esferas de governo. Então Aham. imagine você, quando a gente fala do ICMS, nós temos legislações que são distintas nos 27 estados. Sim. Quando a gente fala do ISS, nós temos legislações distintas nos Inclusive, mais de 5 essa mil complexidade, municípios. às vezes, até afasta, empresas internacionais, né, de operarem no Brasil, essa dificuldade toda do nosso sistema, né? Certamente, o custo de conformidade tributária no Brasil é É imenso altíssimo. e a empresa tem que atender ao fisco estadual, ao fisco federal, ao fisco municipal, Muitas com vezes com essas. estruturas enormes de pessoas, sistemas, fornecedores, só para atender essa necessidade, né? Certamente, as grandes empresas que operam nas 27 unidades da federação e em centenas de municípios têm um verdadeiro exército, um departamento fiscal Que puxa a nossa voltado. produtividade para baixo, imagino, né? Na verdade, o que ocorre é que você aumenta os custos Uhum. em relação ao produto ou serviço disponibilizado, O né. consumidor na ponta está pagando essa Quem paga conta. na ponta é o consumidor e todo o custo do Brasil, na Uhum. verdade. Então, este será um O dos primeiro grandes grande benefícios. benefício, essa Nós facilidade do recolhimento de impostos pelas sim, empresas. nós temos também a questão da neutralidade.
Hoje, Uhum, as empresas se instalam em pontos, uhum. sejam estaduais ou municipais, de acordo com os benefícios que Vícios elas fiscais. possam adquirir em relação ao governo ou municipal, Ou ou estadual, estadual ou ou até federal, federal. para que ela possa se adequar naquela região, de forma que ela venha a ter menores custos, mas não por uma característica natural da logística e da definição do melhor local para a empresa se posicionar, mas baseado Na nesse questão tipo de tributária. processos tributários e benefícios que são frágeis. Uhum. Eles estão, felizmente, sendo extintos, o que vai fazer com que as empresas procurem agora se localizar conforme a natureza Do econômica do próprio seu negócio. negócio e da logística que ela precisa para ter maior produtividade e menor custos para a prestação de seus serviços ou produção e venda de suas mercadorias. Isso traz uma diferença imensa. Uhum, Outro benefício também é que a tributação passa a ser direcionada ao local de destino da uhum. mercadoria ou da prestação de serviços, o que provocará certamente o deslocamento de empresas para locais onde você tem o seu mercado consumidor. Uhum. E aí você começa a ter também uma descentralização industrial e de distribuição de produtos que certamente provocará Uma mudança melhorias, social. uma mudança estrutural e uma distribuição de processos, principalmente para os locais que têm maior população. Por outro lado, os locais que têm menor concentração populacional, você terá uma perda em relação à Uhum. arrecadação, e isso vai ser corrigido por uma regra de transição federativa que é bastante longa. Às vezes as Eu ia tocar pessoas nesse assunto não também. entendem e questionam essa fase de transição, Aham. exatamente para que a gente estabeleça um seguro receita que Uhum. fica num bolo, Para que esses para que você municípios possa consigam. fazer um equilíbrio nessa fase de transição, porque você não pode abruptamente diminuir a receita, Uhum. seja do estado ou do município, principalmente aqui isso envolve diretamente o IBS, porque a tributação é no destino. Para a administração tributária federal, isso não tem nenhum tipo de impacto, mas Mais para para nós do municípios. comitê gestor de estados e municípios, Municípios. com a distribuição do recurso para o local do consumo, nós temos que ter adicionalmente toda essa preocupação e a gestão financeira dessa distribuição numa transição mais longa Uhum. e num conceito que foi implementado na legislação constitucional e na Lei 214, que são esses processos de transição Transição. federativa. Falando de cronograma, né, nós já falamos aqui que a reforma tributária está em curso, que ela envolve também uma reforma tecnológica, uma reforma financeira, é um investimento do Estado e das empresas, um esforço, um grande desafio. Falamos também dos benefícios da reforma, transparência, neutralidade. Mas agora vamos falar do cronograma, né. A gente tem as primeiras obrigações já a partir de outubro de 2025, para começar em vigor janeiro de 2026, e ela dura o quê? 10 anos esse período de transição, é isso? Sua pergunta é interessante. Nós definimos, o cronograma está posto conforme você falou, mas a gente tem uma fase de transição que os impostos antigos e os Aham. novos trazidos pela reforma tributária conviverão e serão lançados no mesmo documento fiscal. Uhum. Essa transição vai durar até o ano de 2032. Uhum. Somente a partir de 2033 é que nós passaremos a ter um documento fiscal onde Aham. só vai existir o lançamento do IBS, da CBS e do imposto seletivo, já que ISS e ICMS serão extintos no ano de 2032. Tudo isso nos fez, de parte do governo, estabelecer uma estratégia que nós chamamos de fazer acontecer e de curto prazo, já que a gente tem que atingir e superar essa exiguidade definida no cronograma colocado na legislação. Aham.
E isso a gente tem que, já em 2025 e 26, e principalmente no início de 2027, Certo. já termos os sistemas funcionando para o atendimento do pagamento de 10% do valor, da alíquota de 10% em relação à CBS. Uhum. E aí a gente definiu que, nesta primeira etapa, mais ou menos até o ano de 2030, a gente vai estar nessa fase de aprendizado e Aham. correção de erros, que possivelmente num Vão projeto acontecer. desta magnitude poderão acontecer, e nós necessitaríamos de algumas correções de metas, né, de processos implementados. E aí a gente está estabelecendo uma segunda fase, essa é uma fase de mais inovadora, mais agressiva em relação à adequação à nova forma de tributação do Brasil, que seria a partir de 2033, onde, com a existência exclusiva do IBS, CBS e IS, nós poderíamos começar a implementar novos processos de forma a tornar ainda mais simplificado Uhum. o processo de emissão e processo de não só de emissão, de faturamento e de gestão fiscal das administrações tributárias e empresas. Mas, infelizmente, Débora, entre 2026 e 2032, nós teremos a convivência de dois sistemas tributários, então a gente vai piorar um pouquinho Para depois melhorar. para depois melhorar. Não existe almoço grátis. Infelizmente, você entendeu aquela questão da transição que eu Aham. expliquei aqui. Não poderia ser uma Uma transição coisa abrupta. abrupta, Uhum. porque nós estamos falando das finanças de estados, municípios, do provimento de necessidades Uhum. de uma população imensa que vive nos Exato. municípios e nos estados, principalmente. Bom, você que está nos acompanhando já percebeu que são vários os desafios, necessita investimento de energia, de tempo. Então, para a gente encerrar, Álvaro, eu gostaria que você desse um recado para o empreendedor, para o empresário que está nos ouvindo, nos assistindo agora, né? Neste momento, o que você diria para esse empresário? Porque a reforma não é só uma reforma tributária, ela vai mexer com a gestão, com o negócio em si da empresa. Por conta da neutralidade, por conta da mudança financeira também, né? Sim, o nosso conselho é que ele realmente procure se informar em relação às informações legislativas sobre a reforma tributária, mas também faça toda uma avaliação dos seus processos internos, sejam operacionais, sejam financeiros, sejam de logística, para que eles possam efetivamente estarem preparados já a partir do ano de 2026 para, assim, não precisarem já ter que cumprir o pagamento do valor do IBS e da CBS, já que, se eles simplesmente cumprir a obrigação acessória de emitir o documento destacando o valor simbólico do IBS e da CBS, ele será dispensado de efetivamente fazer o O recolhimento pagamento. deste Uhum. recurso. Então, isso é muito importante e estratégico para que todos os gestores de empresas estejam preparados para o atingimento deste objetivo. Álvaro, muito obrigada. Acredito que você conseguiu de uma maneira didática, né, colocar os pontos da reforma para que todo empreendedor consiga acompanhar. E fica aqui a dica: busque informação. A reforma já começou e quanto mais demorar para começar essas mudanças tecnológicas e de gestão, mais complicado vai ficar. Como o próprio Álvaro falou, primeiro piora para depois melhorar. Falamos também muito dos benefícios aqui da reforma tributária. Obrigada mais uma vez, e você que nos acompanha, continue conosco. Para assistir a íntegra desse vídeo, ele vai estar disponível no YouTube da GS1 Brasil, e partes dessa conversa muito interessante aqui com o Álvaro será disponibilizado nas redes sociais, Instagram e LinkedIn da associação. Fique conosco até o próximo episódio.